Olá, amados irmãos, que Deus abençoe o final de semana de cada um de vocês. Eu quero nesta manhã e durante todo o dia, convidá-los para que vocês estejam participando do estudo bíblico de amanhã. Em cada classe haverá o estudo no livro de Atos e amanhã nós vamos estar estudando o capítulo 2 de Atos, Chegada do Poder, é o nome da lição. E é muito interessante porque, conforme eu disse na proposta que nós temos, de estarmos enviando um vídeo, sempre um vídeo, de alguma forma, será um vídeo aula, um vídeo em que nós falamos um pouco da nossa doutrina e um pouco daquilo que é necessário nós entendermos acerca da palavra de Deus. Eu quero deixar muito claro para os irmãos que é importante a gente estudar acerca da Bíblia, aquilo que o Senhor fala, porque isso é doutrina, né? E a doutrina, ela nos alimenta, a doutrina, ela nos ajuda a termos a direção daquilo que de fato nós pregamos e aquilo que de fato precisamos viver, né? E então a doutrina, ela traz esse caminho, ela nos orienta, né? Aquele manual, né, bíblico de orientações, não de interpretação propriamente, porque às vezes a interpretação pode ser errada, mas é bom a gente sempre estar aproveitando para mergulharmos no texto e vermos o que realmente o texto traz para a gente como uma orientação. E é interessante a gente, então, logo pensar naquela questão, porque quando a gente fala de Atos 2, a gente começa a pensar na questão do batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, conforme alguns dizem. Mas é importante a gente entender em que momento essa palavra batismo no Espírito Santo, ela aparece. Ela aparece quando João Batista, né? Ele tem aquela oportunidade de estar falando acerca de Jesus, anunciando acerca daquele que viria após ele. E ele então diz que aquele que viria, ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, não só com água, não com água, conforme ele mesmo batizava aquelas pessoas pregando o arrependimento. E é interessante entender que nesse momento, quando ele diz isso, ele está como que inaugurando um momento, né, lá em Mateus 3,11, em que ele vai dizer que haveria separação do homem carnal para o homem espiritual. João estava falando acerca do batismo no Espírito, com o Espírito Santo e com fogo. E hoje a gente escuta muito isso, né? Que o Senhor batiza com fogo. Essa pregação de João, batizar com o Espírito Santo e com fogo, dá duas ideias, porque seria a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, né, esse batismo, que seria essa imersão, né, esse derramar do Espírito Santo na vida e no coração do homem, inaugurando um novo tempo em que o homem deixaria de ser carnal, ser espiritual. E isso é muito claro lá, quando Jesus, ensinando Nicodemos sobre o novo nascimento, ele diz, né, que era necessário nascer, né, da água e do Espírito, ou seja, espiritualmente, nascer espiritualmente, né? E esse nascer espiritualmente, ele vem através da experiência com o Espírito Santo no ato da conversão. E aí, batizar com fogo, o fogo representa a verdade, né? Aquilo que deveria arder o coração, a chama que arderia o coração. Então, batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, batizar com o Espírito Santo e com a verdade, né? Então, isso é tão claro que quando os discípulos de Emaús, eles têm a oportunidade de conversar com o Cristo ressurreto, com Jesus após a ressurreição, uma das perguntas dos discípulos um para o outro era: não ardia o nosso coração quando ele abria para nós as Escrituras, né? É o fogo da verdade, do conhecimento.
Então, é importante a gente pensar nisso, batizar com o Espírito Santo e com a verdade, com o fogo. Tanto também que a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. E aí a coisa se torna mais séria, porque esse fogo que seria batizado, né, que seria derramado sobre as pessoas, ao mesmo tempo que é o fogo do conhecimento, também pode ser o fogo do juízo, o fogo da justiça de Deus, né? E é importante a gente pensar nisso, o fogo da justiça de Deus, porque é importante a gente imaginar isso. Nós conhecemos a verdade ela vem através do ensinamento que o Espírito Santo produz em nós, que ele é o grande professor, ele é o ensinador, é aquele que ensina. E a partir daí, nós estamos tomando posse de um conhecimento. Então, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, naquela época para João, seria exatamente isso. Tanto é que ele diz que o Senhor faria como lavrador, que iria juntar as palhas do trigo. E ele iria separar a palha, e essa palha seria queimada, né? E o fruto, o trigo, né, seria recolhido. Exatamente assim. O juízo de Deus, ele também é representado como um fogo. Se os irmãos lerem lá em Reis, no momento em que Elias e os profetas de Baal, né, foi com fogo que Deus derramou o altar e consumiu o holocausto. Mas também foi com fogo que Deus destruiu os desobedientes no Antigo Testamento. Muitas vezes foi com fogo. Foi com fogo, né, que Sodoma e Gomorra foi destruído. Então, é importante a gente pensar que essa ideia de fogo, né, ela representa, ao mesmo tempo que ela pode representar a presença de Deus, como a sarça ardente, né, ela também pode ser algo que mostra para nós, né, um momento de juízo de Deus. E a gente vai então para um outro momento dessa ideia de batismo no Espírito Santo, e aí é com Jesus agora, em que Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, Jesus diz, João batizou vocês com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E aí vem uma palavra, né? O batismo com o Espírito Santo em Atos 2 foi, na verdade, o derramar do Senhor. E isso é tão claro que Pedro, quando pega a palavra, ele pega a palavra e começa a pregar, ele chega para os ouvintes e diz, o que vocês estão vendo aqui é o que Joel profetizou, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito. Então, o batismo foi o derramamento, foi o despejar, né, do poder que Jesus havia pregado e profetizado e prometido para os seus discípulos. E esse derramar foi a ideia de legitimar a chegada, legitimar os discípulos. Olha, aquilo que foi prometido chegou a hora. E aí foi algo que aconteceu, né, com um barulho como que de um vento e também uma língua como que de fogo, como que, mas não era, né? Como que, a Bíblia é muito clara em mostrar que era como uma representação. E é um fato único, isso não aconteceu mais, né? Esse vento, essa língua como que de fogo, não aconteceu mais no Novo Testamento. O que vai acontecer após na verdade, a confirmação do poder. Então, acontece isso em Samaria, acontece isso junto aos gentios, né? Esse ato extraordinário de Deus em que eles veem ali, mais uma vez o Espírito Santo foi derramado, mas ele já não foi derramado com essas características, mas foi como uma confirmação
para que todos percebessem, né, realmente o que foi prometido está acontecendo. O que foi prometido tem uma causa. Agora, o que está acontecendo aqui é para que a gente entenda que quem somos nós para deixarmos de acreditar que o mesmo dom que recebemos, os gentios recebem e os samaritanos, que nós não achávamos dignos, também recebem. Então foi uma confirmação. Depois que Pedro então fala assim, olha, o que foi agora, que vocês estão vendo agora, foi esse derramamento. Ele fala, Joel falou sobre isso. E então ele se remetia a Joel capítulo 2. Nos últimos tempos, né? Vossos filhos, vossas filhas, velhos, moços, profetizarão. Porque inaugurava-se agora um novo tempo. A igreja seria testemunha, não mais os sacerdotes, não só os profetas, mas agora todos aqueles que crescem, todos aqueles que foram alcançados, eles poderiam, nesse momento, receber o dom para continuar fazendo os grandes feitos que poderia ser feito através da igreja. E aí, então, depois disso, a gente vai vendo que a obra do Senhor, ela prossegue. E ela prossegue com objetivo. Ela prossegue para nos fazer entender o quanto é maravilhoso para nós, né? Nós entendermos isso. Hoje, nós entendemos com muita clareza que todos nós somos batizados no Espírito Santo. Porque algumas pessoas, elas entendem, né, que o batismo no Espírito Santo, ele é caracterizado por dons espirituais, e só que eles não entendem que dons espirituais, nós temos 9, 10 dons espirituais mencionados na Bíblia. E todos são dons espirituais. Então, como dizer que quem tem o dom da admoestação, do consolo, da liberalidade, da fé, não tenha o Espírito Santo? Como posso dizer que quem tem o dom de ser um professor dedicado, que a palavra de Deus diz, se é ensino, que haja dedicação em ensinar, isso é um dom espiritual. Então, como dizer que essa pessoa não foi batizada no Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo nada mais é do que o derramar de Deus no nosso coração, nos convencendo de quem somos, nos fazendo viver a santificação todos os dias, regeneração todos os dias. Eu tenho que ser melhor hoje. Eu preciso entender que ontem eu fui um Carlos, hoje eu sou Carlos aperfeiçoado, melhorado. Isso é regeneração. E aí então a gente pode entender que nossa missão é essa, é continuarmos como alguém que prega a palavra de Deus. Nós vamos estar entendendo nos próximos dias acerca também, né, desse momento em que a gente fala dos dons espirituais. Mas por hoje a gente fica aqui, porque o que eu queria mesmo mostrar para os irmãos era que batismo no Espírito Santo é uma ideia que a gente precisa ter, de que Paulo mesmo vai dizer, todos nós que somos guiados pelo Espírito Santo somos filhos de Deus. A palavra que diz, né, que o Espírito Santo, ele intercede por nós como gemidos inexprimíveis. É a experiência com o Espírito Santo. Então é só quem foi batizado. É impossível alguém ser filho de Deus sem ter o Espírito Santo. E é impossível o Espírito Santo em nossa vida não nos aperfeiçoar com dons espirituais. Então, dons espirituais são diversos. Eu creio nos dons espirituais, mas eu creio nos dons espirituais com um propósito, para a edificação da igreja. Se eu tenho um dom espiritual, eu não posso pensar nesse dom espiritual que é apenas para o meu entendimento ou para o meu conhecimento. O dom precisa se expandir. Então a igreja precisa ser edificada.
A igreja precisa crescer a partir de quem eu sou na presença do Espírito Santo. Então, que Deus abençoe sua vida. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês os ensinamentos do Senhor. E que Deus abençoe.